Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e será criado. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com o Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e vamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem. Temos esta noite a segunda parte do capítulo 4 da Amoris Laetitia. Como se recordarão, a primeira parte tratou da teologia do matrimônio. O Papa desenvolveu largamente o sacramento do matrimónio e a sua fundamento teológico. E agora, de alguma maneira, uma perspectiva mais antropológica aprofunda também bastante ao nível... Silvestre, desculpa interromper, está com muito mau som e está a ouvir uma música por baixo. Esta segunda parte na perspectiva da caridade conjugal, ou seja, é a aplicação da teologia e da Sagrada Escritura que fundamentam o matrimónio e que agora nos propõe uma vida encarnada e que começa exatamente, o Papa aborda 3 ou 4 subcapítulos e o primeiro é exatamente este que se intitula Crescer na Caridade Conjugal. E agora, a este propósito, o Papa vai dizer o que é que significa na prática, na vida cotidiana de cada casal, este crescimento na caridade conjugal. Quando falamos aqui de caridade conjugal, não estamos a falar tanto no aspecto da virtude moral ou teologal, mas, sobretudo, na questão da nossa identidade, da nossa configuração a Deus amor, à caridade que é o próprio Deus, Deus caritas est, Deus é amor, e, portanto, de alguma maneira, o sacramento do matrimónio, tal como foi apresentado na primeira parte, configura agora o casal a esta caridade, digamos assim, teológica, profunda, identitária da vida do próprio casal. Nós, como se recordam, fizemos esta leitura do sacramento do matrimónio a partir do cântico de São Paulo, a caridade, sobre a caridade. E verificamos que agora essa caridade que é proposta a todos como identidade cristã acaba por ser típica e constitutiva da própria realidade conjugal. É por isso que podemos falar de caridade conjugal. E o que é esta caridade conjugal? É o amor que une os esposos. É um amor santificado, enriquecido e iluminado pela graça do sacramento do matrimónio. Digamos que quando falamos de união afetiva, espiritual e oblativa que o sacramento do matrimónio produz, digamos que a caridade conjugal reúne em si todas estas dimensões, a da ternura, da amizade e, ao mesmo tempo, também a da paixão erótica. Este amor, assim entendido como caridade conjugal, permeia todos os deveres da vida conjugal, que tem como que o primado da nobreza desta vocação matrimonial. Trata-se de um amor forte que é derramado nos esposos pelo Espírito Santo, exatamente a partir do sacramento do matrimónio, que, por sua vez, é reflexo da aliança indestrutível entre Cristo e a humanidade, que culminou na entrega até ao fim da cruz, a entrega de Jesus Cristo.
Portanto, esta caridade conjugal é o amor conjugal que atinge a plenitude para a qual está interiormente ordenado. Portanto, nesta linha podemos dizer que o matrimónio é um sinal precioso, ou seja, quando um homem e uma mulher celebram o sacramento do matrimónio, Deus, por assim dizer, é uma imagem que o Papa usa, espelha-se neles, imprime neles as suas características e o caráter indelével do seu amor. O Papa usa uma expressão muito bonita, diz que o matrimónio é o ícone do amor de Deus por nós. Porque se trata de dois esposos dos quais Deus fez uma só existência em virtude do sacramento. Neste sentido, os esposos são investidos numa autêntica missão para que possam tornar visível, a partir das realidades simples e ordinárias, a vida do cotidiano, o amor com que Cristo ama a sua Igreja, continuando a dar a vida por ela. Este é o grande modelo, podemos dizer assim, para que o amor cresça entre os esposos. O Papa depois é muito prudente e diz que é preciso não confundir planos diferentes. Uma coisa é o plano de Deus e a vida trinitária, outra coisa, naturalmente, é a vida de duas pessoas limitadas, que não temos que conceber o matrimónio como um sinal de tal maneira elevado que depois é inatingível. Pelo contrário, o matrimónio é um sinal que implica um processo dinâmico que avança gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus. Mas mesmo se é um caminho assim, progressivo no tempo, não quer dizer que ele não seja, desde o princípio, configurado neste amor trinitário com que Deus quis, de alguma maneira, fazer do matrimónio um ícone do seu próprio amor. E agora, sempre dentro do âmbito deste capítulo, que é a caridade conjugal, o Papa analisa como é que isto, ao longo da vida matrimonial, se vai concretizando. E a primeira coisa que ele diz, e que é característica desta realidade matrimonial, é que a vida toda destes esposos é ter tudo em comum. É uma vida onde tudo está em comum, desde o princípio até ao fim. Depois do amor que nos une a Deus, este amor conjugal é o sinal da amizade maior. Porquê? Porque busca, numa perspectiva de totalidade, o bem do outro, a reciprocidade, a intimidade, a ternura, a estabilidade e uma semelhança entre aqueles que deram a vida um pelo outro e que agora são chamados a partilhá-la ao longo de toda a existência. Digamos que esta exclusividade indissolúvel é aquela característica, ou até mesmo, se quiserem, o imperativo da construção juntos, os esposos, de toda a sua existência. O Papa diz, a certa altura, uma coisa que acho muito interessante, muito realista, mas muito belo. Diz ele, quem está enamorado não projeta que essa relação conjugal possa ser apenas por um certo tempo. Quem vive intensamente a alegria de se casar não está a pensar em algo de passageiro, mas em algo duradouro. E todos, ao fim e ao cabo, no matrimónio, esperam que ele possa perdurar no tempo. Os filhos querem não só que os seus pais se amem, mas também que sejam fiéis e permaneçam juntos para sempre. Digamos que está na própria natureza do amor conjugal esta abertura ao definitivo. Daí o termos dito no início, que é a vida toda e tudo em comum
ao longo da vida toda. É uma aliança realizada diante de Deus que exige a fidelidade. O Senhor, todavia, constituiu-se como testemunha entre cada um dos esposos. E o Papa cita uma passagem bíblica do Antigo Testamento, onde o Senhor diz: ninguém atraiçoe a mulher da sua juventude, porque eu odeio o divórcio. Como que para dizer que a vida que o Papa, que Deus espera dos cônjuges, é que seja uma vida duradoura. Por isso, essa vida não pode ser alicerçada, diz o Papa, num amor frágil ou enfermiço, doentio, é o que quer dizer a palavra. Não se pode sustentar um nível de autocompromisso se o amor for frágil e doentio, porque nesse caso cede à cultura do provisório que impede um processo constante de crescimento. Mas o que garante o crescimento e a continuidade é que este amor é chamado a atravessar todas as provações, a manter-se fiel contra tudo. Requer-se, portanto, o dom da graça que o fortalece e que o eleva. Não há dúvida que esta caridade conjugal é, sem dúvida absolutamente nenhuma, o grande motor que faz do matrimónio, além de um grande mistério, também uma realidade extraordinariamente consoladora para aqueles que constituem o seu matrimónio. É que o matrimónio é uma amizade que inclui as características próprias da paixão, mas sempre orientada para uma união cada vez mais firme e intensa. Portanto, e aqui agora o Papa faz questão de recordar uma coisa que é muito importante, precisamente para acentuar a importância e a característica desta durabilidade do amor. Como é que se consegue, diz o Papa, que a caridade conjugal, que o matrimónio, não foi instituído só em ordem à procriação, mas para que se exprima através do amor mútuo, convenientemente, aumente e chegue à sua maturidade. Podemos dizer que aquilo que caracteriza o matrimónio é esta dimensão totalizante do amor, que se verifica exatamente na união conjugal. Mas, precisamente por ser totalizante, esta união é também exclusiva, fiel e depois também, naturalmente, aberta à geração. A este propósito, o Concílio Vaticano II diz que, unindo o humano e o divino, esse amor, que é a caridade conjugal, leva os esposos ao livre e recíproco dom de si mesmos. Se manifesta com a ternura do afeto, com as obras e penetra todas as dimensões da vida humana. E agora, entre essas dimensões que são características da caridade conjugal, o Papa fala de duas outras realidades, a alegria e a beleza. Por isso, ele diz: convém cuidar da alegria do amor. Quando a busca do prazer é obsessiva, ou seja, quando se procura apenas uma parte, uma dimensão daquilo que deve ser a caridade conjugal, encerramos-nos nessa única coisa e não permitimos encontrar outro tipo de satisfações. Pelo contrário, a alegria expande a capacidade de desfrutar e permite-nos encontrar prazer em realidades variadas. O próprio São Tomás dizia também que esta palavra alegria serve exatamente para se referir à dilatação da amplitude do amor. Portanto, é a alegria que multiplica ainda no coração esta amplitude do amor. O matrimónio é, pois, uma combinação necessária de alegrias e fadigas, de tensões e de repouso,
sofrimentos e libertações, satisfações e de buscas, às vezes também de aborrecimentos, mas ao mesmo tempo de prazeres, e tudo isto sempre no caminho da amizade que impele os esposos a cuidarem um do outro, a prestarem-se reciprocamente ajuda e serviço. O Papa agora explica porque é que a este amor e amizade se chama caridade. Ou seja, é quando esta caridade capta e aprecia o valor sublime que tem o outro. Portanto, a caridade vai até este extremo, digamos assim, de captar o valor sublime do outro. E o valor sublime do outro permite-nos saborear o caráter sagrado da pessoa. Ou seja, sem querer, ou melhor, sem tender para uma necessidade de do outro, mas, sobretudo, de saborear o caráter sagrado, o valor sublime de cada pessoa. E o Papa diz, esta dimensão da caridade conjugal contrasta com os valores da sociedade de consumo em que hoje vivemos, onde, naturalmente, tudo se destina a ser comprado, possuído ou consumido. E muitas vezes as próprias pessoas estão sujeitas a esta cultura do consumo. O Papa diz, ao contrário, a caridade conjugal é ternura, manifestação deste amor que se liberta do desejo da posse egoísta. O amor pelo outro implica este gosto de contemplar e apreciar o que é belo, o que é sagrado no ser pessoal do outro, que existe para além das minhas necessidades, existe por ele, existe por aquilo que o outro é, e não tanto por aquilo que eu, por qualquer motivo, sinto como necessidade. Ou seja, é esta capacidade que nos faz colocar diante do outro, olhando e vendo a sua mais alta nobreza, na sua altíssima dignidade humana. Portanto, é exatamente aqui que se distingue o amor conjugal, a caridade conjugal, daquilo que referíamos da sociedade de consumo. É que o amor pela pessoa que me é agradável depende de que eu lhe reconheça algo de nobre e de digno que a caracteriza e que eu, em troca, lhe dê de graça algo de mim mesmo. Agora o Papa entra numa outra dimensão quando fala da beleza, ao exprimir que a experiência estética do amor exprime-se naquele olhar que contempla o outro como um fim em si mesmo. Portanto, a grandeza dele está exatamente nisto. Deus criou como um fim em si mesmo. E, portanto, mesmo que já não exprima aquela estética inicial que atraía também o amor sensível, mesmo quando esteja doente, idoso ou privado de atrativos sensíveis, por detrás disto tudo está ainda esta estética do amor, esta beleza do amor. Aliás, diz o Papa agora, exatamente a propósito deste tema, que muitas feridas e crises têm origem no momento em que deixamos de nos contemplar. Quando o homem e a mulher deixam de se contemplar reciprocamente nesta beleza estética do amor, surgem aquilo que, ao fim e ao cabo, é uma tentação de se centrar sobre si próprio. Quantas vezes nós ouvimos dizer, como queixas nas famílias, às vezes do marido em relação à mulher ou vice-versa, quando se diz, por exemplo, o meu marido não me olha, para ele parece que sou invisível. Ou às vezes até é súplica, por favor, olha para mim quando te falo. Ou então o comentário que o próprio marido pode fazer, a minha mulher já não me olha, agora só tem olhos para os filhos. Ou o lamento de alguém que diz,
em minha casa não interesso a ninguém, nem sequer me veem. É como se não existissem. Então isto pode acontecer porque, exatamente porque Ainda vou ouvir isto, damos Letícia primeiro. deixamos de fazer a Vou ouvir o experiência da Silvestre. estética do amor. Ou seja, o amor abre os olhos e permite ver muito para além daquilo que vale um ser humano. É isto que o Papa chama a alegria deste amor contemplativo que deve ser cultivada. Naturalmente, sabemos que há maior alegria em dar do que em receber, mas também é verdade que dar e receber alegra a vida de cada um dos esposos. É doce e consoladora a alegria de fazer as delícias dos outros e vê-los usufruir delas, fazê-los sentir-se felizes por se notar que eles verdadeiramente são uma delícia para cada um do outro, uma delícia entre eles. Estes efeitos do amor fraterno é aquilo que garante com que cada um se compraz no amor do outro e se sente amado pelo outro, ao ponto de transbordar para o outro tudo aquilo que de mais fecundo e belo nele existe. São expressões muito bonitas com que o Papa descreve aquilo que deve ser a alegria do amor e a beleza do amor. A este propósito, Santo Agostinho dizia que quanto mais grave foi o perigo do combate, tanto maior é o gozo no triunfo. Ou seja, também quanto mais esta relação conjugal, este amor conjugal, foi conquistado com o dom recíproco, tanto maior é o gozo quando se experimenta que afinal se alcançou este ideal tão elevado. Aliás, creio que podemos dizer que poucas alegrias humanas são tão profundas e festivas como quando duas pessoas que se amam conquistaram conjuntamente algo que lhes custou um esforço compartilhado. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, ao fim e ao cabo, muitas destas experiências constroem-se ao longo de uma vida e em determinados momentos, em determinados pontos de chegada desse caminho feito em comum, experimentam-se exatamente estas profundas alegrias, festivas alegrias. Depois, há uma outra coisa que o Papa diz para salientar a importância da caridade conjugal e que hoje, se nós agora escutarmos o que o Papa diz, percebemos que efetivamente está tão ausente da cultura e da sociedade que subjaz à nossa experiência atual. Casar-se por amor. A caridade conjugal leva exatamente a esta consciência de que o casamento é um casamento para sempre, mas precisamente porque é um casamento por amor. E ele diz o Papa, quero dizer aos jovens que nada disto é prejudicado, ou seja, nada daquilo que verdadeiramente se conquista com este amor para sempre é prejudicado quando o amor assume a modalidade da instituição matrimonial. Eu compreendo que é que o Papa queira dizer isto aos jovens. É que hoje o amor conjugal e o próprio matrimónio perdeu muito da sua dimensão ideal. E porquê? Porque o amor é muito mais do que um simples consentimento externo que se dá reciprocamente diante da Igreja ou, porventura, numa conservatória do registro civil. O amor e a vida conjugal é muito mais do que uma forma de contrato matrimonial. Portanto, precisamos de dar coragem e estímulo aos jovens de hoje, diz o Papa, que parece que perderam esta beleza e esta grandeza daquilo que significa o matrimónio e se vê o matrimónio reduzido
a estes aspectos meramente externos. Então o Papa conclui e diz: casar-se é uma maneira de exprimir que realmente se abandonou o ninho materno para tecer outros laços fortes e assumir uma nova responsabilidade perante a outra pessoa. Este é o matrimónio. Sim, uma instituição social, mas ao mesmo tempo proteção e instrumento para o compromisso mútuo e para o amadurecimento do amor através da reciprocidade em que o matrimónio consiste. Portanto, o matrimónio supera, diz o Papa, qualquer moda passageira, porque a sua essência está radicada na própria natureza da pessoa humana e do seu caráter social e do seu caráter de caridade conjugal. Então o Papa, estimulando sempre naturalmente as gerações mais novas, mas ao mesmo tempo baseado naquela que é a sua experiência de conhecimento de vidas realizadas através da opção pelo matrimónio, ele diz que se trata de uma decisão real e efetiva de transformar dois caminhos num só. Aconteça o que acontecer e contra todo e qualquer desafio. O matrimónio deve significar comprometer-se de forma exclusiva e definitiva com outrem, o que encerra uma parcela de risco, mas ao mesmo tempo também uma aposta ousada. E agora, colocando em evidência o aspecto que muitas vezes parece negativo, convém recordar que hoje recusar assumir este compromisso manifesta uma atitude egoísta, interesseira e, por vezes, mesmo mesquinha. E é aqui que o Papa agora conclui e diz: o amor concretizado num matrimónio contraído diante dos outros demonstra que aqueles que estão verdadeiramente enamorados tendem a manifestar aos outros o seu amor. Este sim significa dizer ao outro que poderá sempre confiar, que não será abandonado, se perder atrativo, se tiver dificuldades ou se apresentarem novas possibilidades de prazer ou de interesses egoístas que muitas vezes assaltam a vida de muitos casais. Não, convém permanecer neste sim, que significa confiar que o outro estará sempre do meu lado e que continuaremos sempre juntos a construir aquela unidade conjugal, aquela caridade conjugal que os uniu. Depois, o Papa acrescenta ainda um outro elemento que ele considera muito importante e desce até ao concreto com algumas expressões que são bem conhecidas da sua linguagem. Ou seja, o amor exige ser manifestado e exige um crescimento contínuo. O amor que não é alimentado, o amor que não é manifestado, é um amor que está atingido por uma deficiência no crescimento. O Papa diz que o amor da amizade, a caridade conjugal, unifica todos os aspectos da vida matrimonial e ajuda os membros da família a avançarem em todas as suas fases, mesmo quando entre elas se colocam questões difíceis e até situações de grande sofrimento. Então, é a este propósito e para superar todas as crises que possam atingir esta unidade conjugal, que o Papa diz que é necessário usar com frequência em família 3 palavras ou 3 expressões: com licença, obrigado e desculpa. Todos vós conheceis estas expressões,
que o Papa já usou muitas vezes nas suas pregações. Ele considera que estas palavras são 3 palavras-chave. Com licença, obrigado e desculpa. E aqui, a propósito, mais uma vez, explica e diz: quando numa família não somos invasores e pedimos com licença, quando na família não somos egoístas e aprendemos a dizer obrigado, e quando na família nos damos conta de que fizemos algo incorreto e pedimos desculpa, nessa família cresce o amor e existe paz e alegria. Portanto, estas palavras adequadas, ditas no momento certo, protegem e alimentam, fazem crescer o amor dia após dia. Então, é isto que o Papa quer exprimir, precisamente para dizer que estas expressões, estas atitudes, a expressão destes sentimentos, realiza-se como um caminho de contínuo crescimento. O próprio São Tomás, disse o Papa, acrescentava acerca da caridade. A caridade, devido à sua natureza, não tem um termo de aumento, porque é uma participação da caridade infinita, que é o Espírito Santo. Em certo sentido, é sempre grande, é grande à partida e deve ser sempre grande na sua expressão. E do outro lado do sujeito, também não é possível fixar-lhe um termo, porque ao crescer na caridade, eleva-se também a capacidade para um aumento maior. Ou seja, crescer na caridade é também sinal de um aumento maior do valor da própria caridade. O próprio Paulo usa também esta expressão quando diz primeiro aos Tessalonicenses: o Senhor vos faça crescer e superabundar de caridade uns para com os outros. Portanto, o Papa acrescenta agora, com a sua sabedoria que é própria, que o amor matrimonial não se estimula falando, mas cresce e robustece-se na medida em que há um crescimento constante sob o impulso da graça. E depois vai mais longe e diz: o amor que não cresce começa a correr perigo. Só podemos crescer correspondendo à graça divina com mais atos de amor, com atos de carinho mais frequentes, mais intensos, mais generosos, mais ternos e também mais alegres. Então, isto é como o Papa a dizer que nós não precisamos de criar fantasias de amores idílicos e perfeitos, às vezes até pensando que não precisamos de ser estimulados para crescer. O Papa diz que o seu bom humor característico, uma ideia celestial do amor terreno, esquece que o melhor ainda não foi alcançado. E depois, continuando ainda na mesma perspectiva realística, diz: afinal, não existem famílias perfeitas, pois aquilo que cada um de nós tem de construir é chamado a fazê-lo todos os dias. Portanto, a perfeição é um processo em curso. Portanto, quando às vezes certas publicidades consumistas nos mostram uma realidade ilusória que não tem nada a ver com a realidade, significa que as pessoas estão esquecidas que há um dia-a-dia em que os pais e as mães de família sentem a necessidade de crescer, precisamente porque aceitam com realismo os limites, os desafios e as imperfeições. Mas, por outro lado, em vez de dar ouvidos ao apelo para crescer juntos, ajudam-se entre si a amadurecer o amor e a cultivar a solidez da união, suceda o que suceder, aconteça o que acontecer. Sempre dentro desta
caracterização que o Papa está a fazer daquilo em que consiste a caridade conjugal, o Papa fala agora de um elemento que é fundamental neste crescimento e, ao mesmo tempo, neste desenvolvimento da caridade conjugal. Trata-se do diálogo. Diz o Papa, o diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e amadurecer o amor na vida matrimonial e familiar. Mas isto, sempre na perspectiva do crescimento, diz o Papa, requer uma longa e diligente aprendizagem. Naturalmente, é sempre necessário cultivar algumas atitudes que são expressão concreta do amor e tornam possível o diálogo autêntico. Neste sentido, o Papa diz que é necessário reservar tempo. Ele chama-lhe mesmo tempo de qualidade, que permita escutar com paciência e atenção, até ao fim, aquilo que o outro tem para nos dizer. Tudo aquilo que ele precisava ou precisa de nos comunicar. E até evitando muitas vezes a tentação, quando o outro está a falar, de o interromper e de começar a dar opiniões ou conselhos. Às vezes precisamos de parar e de ouvir até ao fim e ter a certeza de que escutamos tudo aquilo que o outro tem necessidade para dizer. Mas isto supõe uma coisa que o Papa alerta e recorda. Implica fazer silêncio interior. Implica escutar sem ruídos no coração ou na mente. Implica despojar-se de pressas, pôr de lado as próprias necessidades e urgências, dar espaço ao outro. Muitas vezes, um dos cônjuges não precisa tanto de solução para os seus problemas, mas apenas de ser ouvido. Quantas vezes ouvimos dizer queixumes deste género? Não me ouve. E quando parece que o faz, na realidade está a pensar noutra coisa. Falo-lhe e tenho a sensação que está à espera que acabe de vez. Ou ainda, quando lhe falo, tenta mudar de assunto ou dá-me respostas rápidas para encerrar a conversa. Já percebemos, disse o Papa, que nada disto é verdadeiro diálogo, nem verdadeira abertura interior à escuta total do outro. Portanto, aconselha-nos o Papa a desenvolver o hábito de dar real importância ao outro, de reconhecer que o outro tem direito a existir, a pensar de maneira autónoma e a ser feliz também, de alguma maneira, a seu modo próprio. Portanto, o diálogo favorece que não subestimemos aquilo que diz, que o outro diz ou reivindica. Pelo contrário, exprimir-lhe que consideramos verdadeiro, importante o seu ponto de vista e que todos têm algo a dar como contributo para construir a relação e para nos escutarmos neste diálogo dos pontos de vista de cada um. Naturalmente, é preciso colocar-se no lugar do outro e interpretar a profundidade do seu coração para perceber, e muitas vezes quando se faz isto, quanto o outro nos ama e quanto muitas vezes a paixão que nasceu entre ambos alimenta exatamente este amor que é capaz de se abrir ao diálogo. Mas o Papa recomenda-nos ainda uma coisa que me parece importante no campo do diálogo, que é a amplitude mental. Ou seja, não nos fecharmos obsessivamente em poucas ideias, ou sendo pouco flexíveis, ou em ter dificuldade de modificar
ou até de completar as nossas opiniões. É necessário que o nosso pensamento seja aberto, mas ao mesmo tempo que o do outro possa também abrir-se. Para que assim, eventualmente, diz o Papa, possa surgir uma nova síntese que enriqueça ambos através do diálogo. Neste estilo enriquecedor de comunhão fraterna, chegamos àquela unidade para a qual devemos aspirar, que não é uniformidade, mas uma unidade na diversidade, ou se quisermos ainda, uma diversidade reconciliada. Porque às vezes a diversidade também gera conflitos e é preciso superá-la e superar os conflitos da diversidade com esta reconciliação entre seres diferentes que são capazes de se encontrarem, de se respeitarem, de se apreciarem, mantendo-se, todavia, distintos e com matizes e acentos que, ao fim e ao cabo, enriquecem o bem comum de ambos. São verdadeiramente aspectos maravilhosos com que o Papa nos ajuda a compreender a importância do diálogo no seio da caridade conjugal e da união conjugal. Diz o Papa ainda, há tantas discussões no casal que muitas vezes não são por questões muito graves. Às vezes trata-se de pequenas coisas, pouco relevantes, mas o que altera os ânimos é o modo como as dizemos ou a atitude com que nos assumimos no diálogo. Se o diálogo não tem esta característica de abertura, mas de rigidez, então nessa altura damos ao outro a impressão que o diálogo está fechado em nós próprios e não aberto à comunhão com os outros. Ao invés, o Papa, a concluir este tema do diálogo, diz: o amor supera as piores barreiras. Quando se pode amar alguém, ou quando nos sentimos amados por essa pessoa, conseguimos entender melhor o que ela quer exprimir e conseguimos até fazer-nos compreender nós mesmos melhor também. É preciso superar a fragilidade que nos leva a temer o outro como se o outro fosse um concorrente. Às vezes, sem querer, vemo-lo mais como um concorrente do que como alguém a quem nos devemos aproximar. E o Papa diz a concluir, quando cada um dos cônjuges não cultiva o próprio espírito e não há uma variedade de relações com outras pessoas, a vida familiar torna-se endogâmica e o diálogo fica empobrecido. Portanto, para acentuar que estas características todas que o Papa descreveu e que terminou exatamente com esta do diálogo, de maneira como fazem, como enriquecem, como constroem aquilo que chamamos a caridade conjugal. E agora o Papa fala de uma dimensão que é como que o ponto de chegada de todo este caminho da caridade conjugal, ou seja, do amor apaixonado. Agora é muito interessante porque o Papa vai até ao ponto de incluir nesta dimensão do amor apaixonado todas as dimensões do amor conjugal, para dizer que não há nenhuma das suas dimensões mais naturais ou mais sobrenaturais que não façam parte ou que não sejam chamados a fazer parte deste amor apaixonado, que há de ser a meta aonde nos conduz o amor ou a caridade conjugal. Então, o Papa diz que o Concílio Vaticano II ensinou que o amor conjugal compreende
o bem de toda a pessoa e, por conseguinte, pode conferir dignidade às manifestações tanto do corpo como do espírito e enobrece-as, estas dimensões, como elementos e sinais peculiares do amor conjugal. Ou seja, precisamos de perceber que no coração humano existe um amor sobrenatural e um amor celeste, porque o seu modelo é Deus, naturalmente, mas que encontram os símbolos deste amor, que encontram o símbolo mais elevado deste amor precisamente no amor matrimonial, ou seja, na amizade e no sentimento filial ou na dedicação a uma causa. Então, agora o Papa, entrando nesta dimensão do amor apaixonado, aborda o mundo das emoções. E aqui faz uma série de esclarecimentos que são muito importantes, precisamente para percebermos que na concepção da Igreja as dimensões emotivas ou as paixões, como os clássicos lhes chamavam, têm um lugar importante no matrimónio. Portanto, desejos, sentimentos, emoções, todos estes elementos têm lugar importante no matrimónio. São sinais afetivos basilares, ou seja, prazer ou sofrimento, alegria ou tristeza, ternura ou receio. Ao fim e ao cabo, são o pressuposto da atividade psicológica mais elementar do ser humano. O ser humano é um vivente desta terra e, portanto, tudo o que faz e busca está carregado de emoções e de paixões. Portanto, para dizer que se é assim a natureza, a Igreja não é que pode rejeitar a natureza. E, aliás, o Papa começa agora por dizer que verdadeiro homem como era Jesus, ele vivia os seus encontros e as suas relações com grande emotividade. E depois cita, sofria com a rejeição de Jerusalém, sofria com a sua situação de destruição e que o levou a chorar, compadecia-se à vista da multidão atribulada, vendo os outros chorava, comovia-se, perturbava-se. Todas estas manifestações da sensibilidade de Jesus mostram até que ponto estava aberto aos outros e o seu coração era profundamente humano. E agora o Papa começa por explicar o valor desta realidade e, sobretudo, por nos ajudar a evitar que tenhamos a tentação de olhar para estas realidades, a emoção e a paixão, como se fossem algo eventualmente mau. O Papa começa por explicar o seguinte: experimentar uma emoção não é em si mesmo, à partida, nem moralmente bom, nem moralmente mau. Porquê? Porque começar a sentir desejo ou repulsa não é por si pecaminoso nem censurável. Aquilo que pode ser bom ou mau, diz o Papa, é o ato através do qual a pessoa realiza, movida ou sustentada por uma paixão, mas cujos sentimentos são por vezes alimentados, procurados, e por causa deles somos levados a cometer ações reprováveis. O mal, portanto, está na decisão de os alimentar e nos atos maus que se seguem a estas paixões descontroladas. Julgar que somos bons só porque experimentamos sentimentos também é um tremendo engano, diz o Papa. Há pessoas que se sentem capazes de um grande amor só porque têm grande necessidade de afeto, mas se calhar aqui o que está presente é não conseguirem lutar pela felicidade dos outros, mas viverem confinados nos seus próprios desejos. E isto torna impossível cultivar uma vida sadia e feliz em família.
Mas agora o Papa esclarece e diz: se uma paixão acompanha o ato livre, pode manifestar a profundidade dessa opção. O amor matrimonial leva a procurar que toda a vida emotiva se torne um bem para a família e esteja ao serviço da vida e da vida em comum. Portanto, a maturidade chega a uma família, diz o Papa, quando a vida emotiva dos seus membros se transforma numa sensibilidade que não domina nem obscurece as grandes opções e valores, mas, ao contrário, segue a sua liberdade, brota dela, enriquece-a, embeleza-a e torna-a mais harmoniosa para o bem de todos. E agora, neste mesmo sentido, diz o Papa que Deus ama a alegria dos seus filhos. Portanto, não é que aquelas coisas que, por sua vez, são aparentemente boas ou são vistas como boas, parece que a Igreja está, muitas vezes, a proibir ou a exigir renúncias. Citando o Papa Bento XVI, o Papa Francisco registra a sua crítica exatamente a esta maneira de pensar. Às vezes, a Igreja pede renúncias. O Papa diz, fazendo sob a forma de pergunta, com os seus mandamentos e proibições, diz o Papa interrogando-se, a Igreja não nos torna, porventura, amarga a coisa mais bela da vida? Porventura não assinala ela proibições precisamente onde a alegria preparada para nós pelo Criador nos oferece uma felicidade que nos faz pressentir algo de divino? Todas estas lindas palavras do Papa muitas vezes exprimem-se naquele ditado que todos nós conhecemos, que se diz que aquilo que é bom ou é pecado ou faz mal ao fígado. Portanto, para dizer que não é verdade. Pelo contrário, a doutrina oficial da Igreja, fiel à Sagrada Escritura, não rejeitou o Eros enquanto tal, mas declarou apenas guerra à sua subversão devastadora, quando uma falsa divinização do Eros o priva da sua dignidade e o desumaniza. Naturalmente, compreendemos que a emotividade e o instinto precisam de educação, pois o excesso, o descontrole, a obsessão por um único tipo de prazeres acabam por debilitar e combalir o próprio prazer. Mas, na verdade, podemos fazer um belo caminho com as paixões, o que significa orientá-las cada vez mais num projeto de autodoação e plena realização própria que enriquece as relações interpessoais no seio da família. Para dizer que a família, a vida em família, é tudo isto e merece ser vivida inteiramente, ou seja, na sua totalidade. Naturalmente, Deus ama a alegria do ser humano, pois Ele criou tudo para nosso usufruto. No dia da felicidade, se alegre, diz o Senhor. A questão é ter a liberdade para aceitar que o prazer encontre outras formas de expressão nos sucessivos momentos da vida, de acordo com as necessidades do amor mútuo. Ou seja, o fortalecimento do amor através da alegria e do prazer que o mesmo causa deve ser em ordem a satisfazer todas as necessidades do amor mútuo aos mais diversos níveis em que ele se deve exprimir. Ou seja, numa ampliação da consciência que não é negação ou destruição do desejo, mas a sua dilatação e o seu aperfeiçoamento. E agora, ainda sempre dentro desta dimensão, o Papa fala da perspectiva erótica do amor.
Tudo isto nos leva a falar da vida sexual dos esposos. O próprio Deus criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso para as suas criaturas. Quando se cultiva e evita o seu descontrole, fazemo-lo para impedir que se produza o depauperamento de um valor autêntico. E, neste sentido, o Papa São João Paulo II rejeitou a ideia de que a doutrina da Igreja leve a uma negação do valor do sexo humano ou que tolere simplesmente o mesmo por causa da necessidade da procriação. Pelo contrário, diz o Papa, a necessidade sexual dos esposos não é objeto de menosprezo e não se trata de modo algum de pôr em questão aquela necessidade e a satisfação da mesma. Portanto, o ser humano é também chamado à plena e maturidade espontânea e matura espontaneidade das relações. Ou seja, é fruto gradual do discernimento acerca dos impulsos do próprio coração. Portanto, todo o ser humano deve, perseverante e coerentemente, aprender o que é o significado do corpo. E aprender ainda que a sexualidade não é um recurso para compensar ou entreter, mas trata-se de uma linguagem interpessoal onde o outro é tomado a sério com o seu valor sagrado e inviolável. Portanto, nesta perspectiva, o erotismo aparece como uma manifestação especificamente humana da sexualidade, com um significado esponsal do corpo e a autêntica dignidade desse dom. São João Paulo II ensinou que a corporeidade sexuada é não só fonte de fecundidade e de procriação, mas possui a capacidade de exprimir o amor. Exatamente aquele amor em que o homem, pessoa, se torna dom. Creio que com estas palavras, e citando vários dos seus antecessores, o Papa Francisco quer deixar-nos de alguma maneira clara a dimensão sobre que devemos entender a realidade erótica do amor, não como um mal permitido ou como um peso tolerável para o bem da família, mas como dom de Deus que embeleza o encontro dos esposos. Depois desta exposição tão rica e tão elevada, digamos assim, com que o Papa Francisco e os seus antecessores falaram deste amor conjugal, da sua perspectiva erótica, o Papa não deixa com realismo também de falar que às vezes esta dimensão da sexualidade pode levar à violência e à manipulação. Pois não podemos ignorar, diz o Papa, que muitas vezes a sexualidade se despersonaliza e enche até de patologias, de modo que se torna cada vez mais ocasião de instrumento de afirmação do próprio eu e de satisfação egoísta dos próprios desejos e instintos. Ora, é exatamente isto aquilo que não se pretende, mas, pelo contrário, conservar aquela satisfação que depois, naturalmente, dá lugar à elevação mais sobrenatural do amor. Ou seja, evitar aquelas formas constantes de domínio, de prepotência, de abuso, de perversão e violência sexual que resultam de uma distorção do significado da sexualidade e sepultam a dignidade dos outros em vez de realizar um apelo ao amor numa verdadeira dimensão sobrenatural e de dom de si mesmo. Diz ainda o Papa
nunca é demais lembrar que mesmo no matrimónio a sexualidade pode tornar-se fonte de sofrimento e de manipulação. Quando é que isto acontece? Quando às vezes o ato conjugal é imposto ao outro cônjuge sem consideração pelas suas condições, pelos seus desejos legítimos, e não se trata de um verdadeiro ato de amor. Os atos próprios da união sexual dos cônjuges devem corresponder à verdadeira natureza da sexualidade querida por Deus e devem ser vividos de modo autenticamente humano e, sobretudo, oblativo. Ora bem, já a caminhar para o fim desta segunda parte do capítulo, o Papa alerta ainda para alguns limites da nossa condição humana, quando diz que, às vezes, o homem e a mulher são ameaçados pela insaciabilidade e, por isso, corre o risco de pretender apagar as diferenças e a distância inevitável que existe entre os dois. Quando o bem precioso da pertença recíproca se transforma em domínio, muda essencialmente a estrutura de comunhão na relação interpessoal. Digamos que nesse momento se vive o sexo como evasão de si mesmo e como renúncia à beleza da união. Ao invés, aquilo que precisamos todos de aprender é o verdadeiro, diz o Papa, a concluir esta sua reflexão, é o verdadeiro sentido que tem a carta aos Efésios quando usa a expressão que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Ainda não há muito tempo que se leu esta passagem e nos dias imediatos surgiu uma polémica aí nos meios de comunicação social por causa desta característica muito mal interpretada e ainda pior lida da Carta de São Paulo aos Efésios. Porque aquilo que a este propósito comentou numa altura o Papa João Paulo II é que o verdadeiro amor exclui todo o género de submissão, pelo qual a mulher se tornasse serva ou escrava do marido, ou a comunidade ou unidade se realizasse através dessa submissão mútua em vez de numa recíproca doação. E aí, a este propósito, o Papa recorda que São Paulo aos Efésios diz igualmente: devem também os maridos amar as suas esposas como ao seu próprio corpo. Como quer dizer que, afinal, esta submissão é uma submissão recíproca, que depois não tem nada de submissão no aspecto negativo do termo, mas este submetei-vos uns aos outros, Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 21, significa uma reciprocidade no amor, ou seja, adquire um significado especial, devendo nós entendê-lo como uma pertença mútua, livremente escolhida, com um conjunto de características de fidelidade, de respeito e de solicitude. Ora, a sexualidade só pode ser entendida através do serviço desta amizade conjugal de modo inseparável, porque deve tender a procurar que o outro viva em plenitude. E viver em plenitude não significa submissão, significa plena realização. Portanto, o que é que precisamos de trabalhar? As distorções da sexualidade e do erotismo que nunca nos deviam levar ao desprezo e à falta de cuidado para com os outros. Um amor verdadeiro sabe também receber do outro, é capaz de se aceitar como vulnerável e necessitado, não renuncia a receber com gratidão sincera e feliz
as expressões corporais do amor, na carícia, no abraço, no beijo, na união sexual. Diz o Papa Bento XVI a este respeito: se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então espírito e corpo perdem a sua dignidade. É claro o Papa neste sentido. Por esta razão, o homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo, diz ele na Deus Caritas Est, o amor descendente. Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar amor, deve ele mesmo recebê-lo em dom. Em todo caso, isto supõe sempre ter presente que o equilíbrio humano é frágil, que permanece sempre algo que resiste, por vezes, a ser humanizado e que a qualquer momento pode fugir-nos da mão novamente, recuperando as suas tendências mais primitivas e egoístas. Como que para dizer, o Papa coloca em clara positividade toda esta dimensão do amor, sem deixar de nos manter alerta e vigilantes para as dificuldades, muitas vezes primitivas e egoístas, que se aninham no nosso eu. E agora, a terminar esta dimensão do amor, que o Papa desenvolveu desta maneira, aborda ainda a questão da relação entre o matrimónio e a virgindade. E falo de maneira muito equilibrada e muito bela, porque às vezes tende a pensar-se que a virgindade é uma vocação superior ao matrimónio. E aquilo que nós temos vindo a constatar através da Amoris Laetitia é que o matrimónio é colocado numa altíssima dimensão. Portanto, nós temos que aceitar que são vocações diferentes, que são as vocações a que cada um se sentiu chamado ou à qual Deus lhe pediu de se consagrar, mas independentemente de uma ou de outra vocação, o matrimónio ou a virgindade, temos de ter de ambos um altíssimo conceito e de modo algum uma conflituosidade ou porventura um considerar que um é superior ao outro. Naturalmente, a virgindade é uma forma de amor, como sinal que nos recorda a solicitude pelo reino e como urgência de entregar-se sem reservas ao serviço da evangelização, ao mesmo tempo que se reconhece também que é um dom recebido de Deus e, de uma maneira ou de outra, os textos bíblicos não oferecem, por esse motivo, superioridade ao matrimónio ou à virgindade ou inferioridade. No fundo, não há superioridade num caso ou no outro. Os diferentes estados de vida são complementares. Portanto, o matrimónio pode considerar-se superior aos restantes sacramentos, porque simboliza algo tão grande como a união de Cristo com a sua Igreja ou a união da natureza divina com a humana. Mas não se trata com isto de diminuir o valor da virgindade, como também não se trata de diminuir o valor do matrimónio em favor da continência. Não é, naturalmente, por uma pessoa ser casada que pode viver de maneira menor a caridade, mas pode eventualmente fazê-lo num grau altíssimo. Ou seja, cada um pode chegar àquela perfeição que nasce da caridade mediante a fidelidade ao espírito com que vive cada uma das vocações, aquela à virgindade ou aquela ao matrimónio. É evidente que a virgindade tem um valor simbólico de amor quando naturalmente reflete a liberdade do reino dos céus. Mas a família é um sinal cristológico que mostra a proximidade de Deus
que compartilha a vida do ser humano, unindo-se-lhe na encarnação, na cruz e na ressurreição. Portanto, cada cônjuge torna-se uma só carne com o outro e oferece-se a si mesmo para partilhar tudo com ele até ao fim. Por outro lado, é verdade que a virgindade é um sinal escatológico de Cristo ressuscitado, mas o matrimónio é um sinal histórico para nós que caminhamos na Terra, um sinal de Cristo terreno que aceitou unir-se a nós e cedeu até ao derramamento de sangue. A terminar, o Papa diz: basta ver virgindade e matrimónio como devem ser modalidades diferentes de amar e de viver a própria vocação. E agora, o Papa vai entrar numa outra dimensão, que é aquela de qual é, digamos assim, o resultado destas duas vocações, que é, ao fim e ao cabo, a de transformar o amor. Cada um à sua maneira, segundo o modelo da própria vocação, mas esta é, ao fim e ao cabo, a finalidade, a transformação do amor. E agora o Papa começa por dizer como hoje esta transformação do amor é altamente desafiante. Desafiante. Porquê? Porque o alongamento da vida provocou algo que não era comum noutros tempos. A relação íntima e a mútua pertença, hoje em dia, devem ser mantidas durante 4, 5 ou até mesmo 6 décadas. E isto gera a necessidade de renovar repetidas vezes a recíproca e inicial escolha. Portanto, é um companheiro no caminho da vida com quem se podem enfrentar as dificuldades e gozar as coisas lindas da vida, muitas vezes ao longo de várias décadas. Também é verdade que isto alimenta e gera uma satisfação que acompanha a decisão própria do amor conjugal. Ou seja, o amor que nos une, que nos prometemos aos esposos, supera toda a emoção, o mero sentimento ou estado de ânimo, porque inclui esta continuidade, este prolongamento no tempo, esta fidelidade ao longo de décadas. É por isso que, no meio de um conflito não resolvido, e ainda que muitos sentimentos confusos girem pelo coração, mantém-se viva, dia a dia, a decisão de amar, de se pertencer, de partilhar a vida inteira e de continuar a amar-se e a perdoar-se. Cada um dos dois realiza um caminho de crescimento e mudança pessoal no curso de um caminho que o amor celebra a cada passo e a cada nova etapa. E agora o Papa conclui este capítulo descendo ao concreto, digamos assim, daquilo que ao fim e ao cabo é a história e a vida de um casal. É o último número deste capítulo e o Papa diz: na história de um casal, a aparência física muda, mas isso não é motivo para que a atração amorosa diminua. Um cônjuge enamora-se pela pessoa inteira do outro com uma identidade própria e não apenas pelo corpo, embora este corpo, independentemente do desgaste do tempo, nunca deixe de expressar de alguma forma aquela identidade pessoal que cativou tempos atrás o coração de cada cônjuge. Reitera a sua decisão de pertencer, de voltar a escolhê-lo, exprimir esta escolha numa proximidade fiel e cheia de ternura. A nobreza da sua opção pelo outro, por ser intensa e profunda, desperta uma nova forma de emoção no cumprimento desta missão conjugal. Eu não me recordo de ter encontrado alguém na minha vida que tivesse enaltecido tanto o matrimónio e que tivesse olhado para o amor conjugal com tanta ternura e tanta profundidade.
E tudo isto porquê? Porque o amor é uma única realidade, embora com distintas dimensões. O vínculo que uniu os cônjuges encontra novas modalidades e exige a decisão de reatá-lo repetidamente, quantas vezes ao longo da vida. E não só para o conservar, mas para o fazer crescer. É o caminho de se construir dia após dia. Entretanto, nada disto é possível se não se invoca o Espírito Santo. Se tudo isto não é continuamente alimentado pelo Espírito Santo. Se não se clama todos os dias pedindo a sua graça. Se não se procura a sua força sobrenatural. Se não lhe fazemos presente o desejo de que derrame o seu fogo sobre o nosso amor, aqui entende sobre o amor dos cônjuges, para o fortalecer, orientar e transformar em cada nova situação. Aquilo que me apetece, e agora quando liguei outra vez as imagens, debati-me com o olhar no nosso Tony e na Mafalda. O modelo ideal de um casal, para dizer que é isto que o Papa acabou de dizer. Eu acho que os casais que estão aqui e aqueles que nos ouvem devem sentir a alegria de ser tão grande a vossa vocação. Aquilo que me apetece dizer aos casais que aqui estão, muitos parabéns por o serem e o desejo de que o sejam cada vez mais assim, como o Papa o deseja, através destas palavras maravilhosas com que hoje nos presenteou. Muito obrigado a todos.